informações Não, mas eu que estou são vendo, doutor. Como é que não equivocadas. prometeu? Eu estou vendo. Aonde? Isso acontece, Tá eu bom. estou vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora num não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador. O outro mora num apartamento não sei da onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas por Foram ordem do presas, juízo. delataram e saíram para gastar a parte do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Senhor ex-presidente, essas afirmações que o senhor fez, Eu não tô com emocionado. todo não, respeito, doutor. elas são equivocadas. Como eu acho que ninguém equivocado. dirige essas colaborações com esse intuito específico. Mas Certo? você não preside essa. Sua excelência é submetido para homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas delações. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Seguimos aqui em frente. Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro. Seguindo em frente. Não, só fazer um registro. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria a sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos. Essas são específicas. Trata de especulações, porque a investigação nem terminou e sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui. Senhor ex-presidente, eu não sei se entendi, a corrupção, então, favorece a economia, o combate à corrupção prejudica? Não, estou dizendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando com o presidente da República, o senhor está falando com o presidente da República e com um partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que é que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode se esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT. A bancada do PT. Mas a coordenação do Mário Cova na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Certo. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, não, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Sei. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela afirmação. Não, é que, doutor, o doutor é o seguinte, é que você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência e você pode fazer utilizando manchete de jornal. Sabe? São 2 formas de fazer. Uma você investiga, a Polícia Federal se prepara. Prender os criminosos porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai, então, constrói a sua denúncia, porque eu não sei, só sabe, de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal tem atrito para saber quem investiga. Vamos seguir adiante. Só para concluir, doutor. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, Sim. na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país. Não, ninguém destruiu nenhum agente produtivo, senhor presidente. Mas vamos seguir adiante aqui. Eu tenho algumas perguntas ao senhor relacionadas aqui para entender melhor a sua relação com seus subordinados e assessores.
O senhor ex-presidente afirma que jamais compactou com condutas criminosas, não tinha conhecimento dos crimes praticados no âmbito da Petrobras ou do seu governo. Então, eu entendo aqui que perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados, assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo têm relevância para a formação da minha convicção judicial. Nesse aspecto, senhor ex-presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua opinião sobre o caso denominado de Mensalão, que foi julgado pelo STF na ação penal 470. Excelência, pela ordem. Esse tema, quer dizer, opinião sobre um julgado do Supremo, me parece que não seria cabível, até porque, como eu disse, a acusação se refere a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento triplex no Guarujá. Então, me parece, enfim, que Vossa Excelência está ampliando em demasia os temas em discussão, o que foge àquilo que a lei determina. Então, eu repetir, o senhor presidente afirma que jamais compactou com condutas criminosas, a afirmação do senhor, não tinha conhecimento dos crimes no âmbito da Petrobras do governo. Então, perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo tem relevância para a formação da convicção judicial. É o juízo que vai julgar, o juiz entende que isso é relevante. Então, nesse aspecto, vou fazer algumas perguntas ao senhor ex-presidente, sobre a opinião sobre esse caso. E vou deixar bem claro que o senhor ex-presidente não foi acusado de envolvimento desses crimes e nem eu estou afirmando qualquer coisa nesse sentido. Só apenas aqui são questões para esclarecer a sua relação com subordinados ou assessores que possam também ter relevância para esse. Excelência, opinião sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência está pedindo para que o ex-presidente opine sobre um julgado, ele não é da área jurídica, Senhor, ele não tem que comentar. Senhor advogado, já foi registrada a sua posição, eu vou seguir adiante. Se o seu cliente entender que não deve responder, não tem condições de responder, ele não responde. Não é questão de responder, mas é que opinião pode se discutir na academia o julgado do Supremo Tribunal Federal, mas não no interrogatório. Vossa Excelência pediu a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica. Certo. Fica registrada a sua posição, eu sigo aqui. Excelência, só peço a palavra pela ordem. Sim. Sempre com o devido respeito. Excelência, essa proposição de Vossa Excelência de colher a opinião do interrogado acerca de um outro fato supostamente criminoso, que já foi objeto de cognição e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, seria mais adequado numa palestra, numa conferência, a que se convidasse o ilustre interrogando para proferir. Mas no interrogatório, eminente magistrado, isto aberra do que está disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. E como nós todos devemos submissão integral à lei, não é? Nós somos aqui meros operadores do direito, ninguém aqui tem poder soberano, ou é o dono do processo, ou é, digamos assim, o legislador da hora, da ocasião. Então é importante que nós sigamos os ditames do que está prescrito no exato artigo 187 do Código de Processo Penal. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, Excelência. Faço esse apelo respeitoso a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver interesse acadêmico aí sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, eu acho que poderia se adequar uma outra agenda. É o que eu deixo ponderado respeitosamente. Uma questão de ordem, senhor. No microfone, por gentileza. Pode passar o microfone ali. Divergir da opinião do meu querido colega, que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa como porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que que tiveram julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. Então quer saber, não, a opinião do fato criminoso, a opinião do mensalão. O que ele acha do mensalão? Não acha nada. Pois não, como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer.
Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Tá, com licença, eu vou interromper a gravação. Uai, seu app de vídeos curtos.